Vamos embora, última aula. Abundante. Estamos, para a glória de Deus, aí finalizando esse módulo. Quero deixar aqui um abraço, um beijo para o pessoal do YouTube que tem acompanhado, que tem participado do grupo, que tem aí entrado para a nossa família de estudo, para o nosso grupo de estudo. Que Deus abençoe vocês poderosamente a cada dia. Louvo a Deus pela vida de cada aluno, de cada aluna. Que o Senhor abençoe tua vida, tua casa, tua cidade, teu estado, tua nação, teu país, em nome de Jesus. Deixa nos comentários de onde que você acompanha essa aula para mim ver aonde que tem chegado os nossos estudos, de onde você tem participado. E nós vamos apresentar todo o grupo em oração nesta semana. Louvo a Deus pelo Senhor ter nos dado graça de finalizar este módulo. Hoje, última aula, e eu estou preparando uma mentoria financeira, que vai ser poderosa demais na nossa vida. Já de antemão, vou dar um recadinho para as mulheres do nosso grupo de estudo e as mulheres de Magda. Nós entramos aí num propósito de estudo das mulheres aqui de Magda, de ler o livro de Neemias, um capítulo por dia, durante 13 dias. E quinta-feira que vem, nós vamos ter uma aula especial, uma aula única, tá? Nós vamos ter aqui a presença da pastora Cibele ministrando a nossa aula. Ela vai estar falando sobre como reconstruir a comunhão através da mesa posta. Então, nós vamos ter aí uma aula muito especial para as mulheres. Ai, pode, eu sou homem, posso participar? Pode, eu deixo. Vai que você gosta de cozinhar e quer restaurar a comunhão na tua casa. Mas Tá todo especificamente, mundo. quinta-feira que vem, nós vamos estar aqui estudando como reconstruir a comunhão através da mesa, com mesa posta, tá bom? Vai ser bênção demais, porque depois nós vamos ingressar em outro módulo, nós vamos estudar mapeamento, tá? Mapeamento espiritual. Então, enquanto o módulo não está finalizado, a gente vai fazer essa aula, que é um propósito que o Senhor colocou no meu coração ano passado, mas vai sair semana que vem, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos agradecer ao nosso Deus. Deixa eu ver os Não, microfones. não quero Eu vou desligar. Olha, vou fazer coisa. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua presença, pela tua graça, pela tua comunhão, Pai, entre nós. Obrigado pela tua palavra, pelo espírito de sabedoria sobre a nossa vida. Te dou graças, ó Deus, por cada testemunho que eu tenho recebido até aqui. Te dou graças por cada testemunho que tem, ó Pai, acontecido na vida das pessoas. Obrigado, Senhor, por confirmar a tua fidelidade. Eu sei que tu és fiel, eu sei que tu és bom, eu sei que tu és poderoso, mas nós vemos a grandeza do teu poder, da tua palavra, Pai, através dos testemunhos. Eu peço que o teu Espírito tenha liberdade em nosso meio nesta aula. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Vamos lá, hoje nós vamos falar sobre o poder do dízimo. Hoje nós vamos falar sobre o poder do dízimo. Temos dizimistas aqui. Um beijo para o povo do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul. Deus abençoe vocês poderosamente. Temos dizimistas na aula hoje, porque hoje eu vou falar com os dizimistas. Pastor, eu não sou dizimista. A aula vai ser para mim? Sim, porque se você não é um dizimista, você vai tirar as suas dúvidas sobre o dízimo. Porque, queridos, o que mais impede a pessoa de ser dizimista e ofertante não é porque pede-se dinheiro na igreja, é porque ela não entende, não é revelado para ela aquilo. Ela não tem conhecimento, ela não entende o para que ser, o porquê ser dizimista. E o que eu mais gosto da parte do ensino
É o poder de esclarecer todas as dúvidas. E uma coisa que eu sempre falo na minha igreja, e eu falo para os alunos: se você tiver dúvida, se você não tiver conhecimento do que você vai fazer, não faça. Porque nós temos que ser intencionais. Temos que ter intenção de dizimar, intenção de oferta, intenção de primícias. E debaixo dessas intenções, nós temos que nos mover, porque é isso que vai trazer resultado para a nossa vida. É isso que vai trazer resultado e testemunho para a nossa vida. Então, uma pessoa que oferta, que dizima aleatoriamente, sem entender aquilo que ela está fazendo, ela não vai ter colheita, ela não vai ter fruto. Então, hoje eu quero falar sobre o poder do dízimo. A palavra dízimo, ela vem do latim decimare, que significa décima parte. Por isso que damos 10%, tá? Em hebraico, vem da raiz da palavra azar, onde também é da palavra mazer, que significa 10, acumular, crescer, ficar rico. Quando você vai puxar no dicionário hebraico, a palavra do dízimo, a palavra dízimo, ela tem esse significado: enriquecer, acumular, crescer. Como? Pela décima parte. Aquela décima parte vai trazer o poder de transformar a tua realidade. O dízimo, era uma espécie de termômetro espiritual do povo de Deus. No tempo em que o povo se mantinha fiel, os judeus davam o dízimo. Quando vinha o período de pecado e de desobediência, eles negligenciavam o dízimo. E ainda hoje, o dízimo é o termômetro da vida do crente. Vocês veem que uma pessoa, quando ela começa a passar dificuldade financeira, a primeira área que ela vai mexer é o dízimo. Ai, pastora, eu não. Então, você já converteu nessa parte. Mas a primeira área que ela é tentada é: vou deixar de ser dizimista. Porque a mentalidade que se instaura na mente dela é o quê? Se eu estou numa necessidade financeira e eu dizimar, vai me fazer falta. Alguém já passou por esse tipo de luta aqui? Que estava numa dificuldade, teve que escolher entre ser fiel e ser infiel, e ficou sendo atacado na sua mente de que ser fiel ia fazer falta? De você. Quem já passou por isso? Recebeu esse tipo, porque isso é um ataque espiritual, recebeu esse tipo de ataque. Ah, estou em dificuldade financeira. Primeira coisa que o diabo fala: deixa de ser fiel, que não está virando nada. Não está dando certo, não está funcionando, não dá resultado. E aí você, a primeira área que é tentado a mexer, a parar de fazer, é ser fiel. Alguém já passou por esse tipo de guerra espiritual? A Mandita já passou. Eu já passei também, gente. Em situação de ter que escolher, ou eu dizimo ou eu pago conta. Já recebeu esses ataques? Aí o pessoal tá. Todo mundo já passou por isso, né? A gente já recebeu esse tipo de ataque. Porque isso não é de hoje, não é só com a gente. Isso vem lá de Israel. A guerra de Israel era: vamos dizimar? Vamos estar no tempo da bênção. Mas quando começa a aumentar o pecado e aumentar a desobediência, primeira coisa que ele segurava, o dízimo do Senhor. Então, entende uma coisa: quando uma pessoa começa a se afastar de Deus, o dízimo é a primeira coisa a sofrer, a primeira área a sofrer essas consequências. Aí eu estou afastado. Você não vai se afastando de uma vez, ninguém se afasta de uma vez. Como que a pessoa começa a se afastar do Senhor? Deixando de ser fiel.
Aí ela para de ser fiel, ela para de ser ofertante, de ser ofertante. Ela para de ir na igreja porque ela começa a ver defeito. Aí eu vou dizimar para quê? Aí eu vou ofertar para quê? Se nada vira, se nada muda, se o pastor não faz nada. Porque ela começa a andar pela carne, não pelo princípio. E se uma pessoa se movimenta pela carne, ela vai ver muitos e muitos defeitos na igreja. Inclusive, ela vai achar que ela não está, que o dinheiro que ela deposita ali não está sendo usado da maneira certa. Ela começa a ser juiz do dízimo. E eu falo isso, queridos, com propriedade, porque eu já vi muitos testemunhos. Eu nunca fui juíza de dízimo. Eu vim da Universal. O negócio lá, o negócio é forte demais no dízimo lá. Mas tem gente que tem essa dificuldade. Fala, vou dizimar para quê se eu não estou vendo retorno, se eu não estou vendo nada? Se eu não estou vendo nada acontecer, nem na minha vida, nem na igreja. E por que que ela fala isso? Porque ela se torna juíza do dízimo, administradora espiritual. Ela quer dar lugar para onde o dízimo vai ser empregado. Olha o Alessandro falando, aconteceu com ele, ó. Até Ah, pegar ele, né, Lê? O Alessandro, a maior dificuldade dele, eu vou contar seu testemunho, tá, Lê, se me permite. A maior dificuldade do Lê, se você não permitir, eu vou contar também, era ser dizimista. Ele tinha dificuldade nisso. E ele fez um voto com o Senhor de ser fiel ao Senhor. Ele trabalhava num supermercado, no açougue, e ele é pintor, a profissão dele. E ele sentiu vontade de sair do mercado e procurou o nosso pastor, pastor Ivano, falou, pastor, o que que eu faço? Eu senti, não, irmão, se você for fiel é de Deus. Pode ir, mas seja fiel. E o Alessandro, queridos, ele, ele tinha uma situação financeira amarrada. Ele chegou um tempo em que morou de favor na casa, no fundo da casa da sogra dele. Amarrado, amarrado, uma vida amarrada, escassa. Morava de favor. E todas as vezes que ele chegava, às vezes quase chorando, ele e a esposa dele, a Fran, chegavam angustiados. Ó, a gente vai sair de lá por causa da humilhação. Eu falava, fica, Deus mandou ficar. O que que aconteceu? A partir do momento que eles começaram a ser fiel, o Senhor foi movimentando a vida financeira deles. Hoje eles têm a casa própria deles. O Senhor deu. Não tinha condições de dar, o Senhor deu. Hoje ele trabalha na área da profissão dele, ele é pintor, um excelente pintor. Hoje ele pega muito serviço. Domingo, inclusive, ele contou um testemunho que cada vez que ele devolve o dízimo, uma pessoa vai lá fechar serviço com ele. Né? E ele tem visto, tem prosperado. O Senhor deu a casa, o Senhor tem prosperado, o Senhor tem abrido as portas para ele, para sua esposa. Ambos são dizimistas fiéis, são ofertantes. Ambos dão oferta sacerdotal. São pessoas que trabalham junto e ofertam. Né? A Fran, ela é uma pessoa que primicia na nossa vida. Então, assim, o resultado da vida financeira deles hoje, comparado a 4 anos atrás, 3 anos atrás, a gente não pode nem comparar. Por quê? Por causa da fidelidade. Mas ele começou a ser fiel o quê? Um dízimo. E parar de olhar. Ah, o que que vai fazer? Irmãos, nós não somos juízes. Quem administra o dízimo na igreja? O anjo da igreja. Ponto. Eu sou pastora da minha igreja, sou pastora auxiliar em tempo integral, credenciada, tá? Só que quem administra financeiramente a igreja é o meu esposo, pastor Ivano, que é pastor titular. Eu não ouso, eu não ouso questionar a administração dele, porque existe um pecado muito grande nisso. Como que eu vou questionar o que um sacerdote está fazendo com aquilo que é do Senhor? Porque na Bíblia, quem tem direito de manusear o dízimo é o sacerdote. Tem um versículo que fala disso. Preciso achar.
Mas como que eu vou questionar? Ah, mas você é pastora, você pode perguntar. Espiritualmente, eu ainda estou debaixo da autoridade dele. Eu não posso atrair maldição para minha vida. Tem um versículo que fala disso, eu preciso achar. Amor, você lembra aquele versículo que fala que o dízimo, ele é ele é administrado pelo sacerdote? Olha que pergunta legal, ó, da Kate. Vê se você acha para mim, por favor. A Kate perguntou assim, ó, eu não gosto de colocar meu dízimo em envelope. Nunca gostei. Não gosto de identificar para a igreja que é dízimo, mas falo com Deus que é meu dízimo. Isso tem problema? Tem. Dízimo precisa ser identificado. Oferta precisa ser identificada. Porque você está entregando. Imagina, Kate, se você está na posição de receber, e eu pego um dinheiro e coloco na tua mão. Coloco R$ 200 na sua mão. Aí eu falo assim para você. Aí você pergunta para mim, para que que é esse dinheiro? Eu falo, você que sabe. Mas esse dinheiro é para eu fazer o quê? Para eu comer, para eu usar, para eu gastar? Você que sabe. Porque você não colocar o seu dízimo em envelope especificando, ele não é dízimo. O dízimo, ele tem que ser identificado. Ah, mas Deus sabe. Mas ele não é administrado por você, ele é administrado por um sacerdote que provavelmente segue uma documentação daquela igreja. E aí o teu dízimo se torna o quê? Uma oferta. E uma oferta, ó, qualquer, porque ela não tem destino. Ao destino é o dízimo. Declara ele. O mundo espiritual trabalha com declaração, tá? Ó, outra coisa muito séria para falar para vocês sobre isso. Por que que tem gente amarrada na vida financeira? Atestado de pobreza. Irmão, se você fez algum atestado de pobreza, cancela isso em nome de Jesus. Às vezes as pessoas fazem esse documento para casar. Ah, mas é só um documento para eu não pagar nada. O mundo espiritual funciona com declaração. Por que que nós casamos no papel? Para o mundo espiritual entender que perante a lei e os homens nós estamos moralmente e de forma civil e moral andando corretamente. Davi, cala tua boca aí, tá? E aí a gente vai lá e faz um atestado de pobreza. Você faz uma declaração em documento assinado que você é pobre. Como que o mundo espiritual lê isso? É pobre. Aí você é dizimista, você é ofertante, você é primiciador e tua vida não anda. Por quê? Atestado de pobreza. Atestado de pobreza. Cancela, não faça. Revoga isso. O mundo espiritual entender as suas declarações. Então vamos lá. O que precisamos entender sobre o dízimo? O dízimo pertence a quem, gente? De quem que é o dízimo? Como cancela atestado de pobreza, você tem que ver se quem recebe Bolsa Família tem atestado de pobreza. Não sabia. Uau! Está condenado, então. Tem muita gente condenada. Como cancela o atestado de pobreza? Você Pastora, dá pedir a permissão com licença para pode- mim falar e explicar melhor. Eu acho que já teve gente aqui, no caso eu e minha esposa já fez isso até com advogado. Por quê? Para ganhar justiça gratuita. Eu Aham, mesmo já fiz isso daí. É um esquema que você faz que ganha justiça gratuita para te defender, entendeu? entendi. Nós vamos fazer, tem que fazer uma pauta de oração, você cancelando esse atestado de pobreza. Depois eu vou fazer a pauta e vou deixar lá no grupo. Porque se o pessoal do Bolsa Família também alegou isso, se possível revogar judicialmente, eu não sei se tem como, mas pelo menos você tem que ter uma nova declaração.
Porque se você declarou em documento, aí você vai declarar e você vai fazer um documento com a tua letra, a tua assinatura, os teus dados, declarando também em escrito que você não é pobre no mundo espiritual. Para isso não ter jurisdição espiritual. Porque imagina, a gente, você vai lá, faz uma atestado, tem um documento, seu nome. O mundo espiritual está vendo isso acontecer. Aí a gente está lá morrendo de orar por finanças. Mas fala aí aquele lá, então cancela aquele documento. Vou fazer uma pauta de oração. Uma vez, queridos, eu aprendi sobre isso, eu nunca mais esqueci. Porque o diabo, ele nos pega nos detalhes. Casamento gratuito, acho que também tem isso. Tem, Ju. Casamento gratuito eu sei que tem, mas do Bolsa Família eu não. Cuidado, queridos, com as declarações. Muito cuidado. A quem pertence o dízimo, meu povo? De quem é o dízimo? De Deus. Arrasou. De Deus. Vamos lá, Levítico 27:30. Aí a pergunta que não quer calar, meus caros. Pupilos. Se o dízimo é de Deus, por que que a gente acha que dá o dízimo para o pastor? Eu dei o meu dízimo para o meu pastor, não fez nada. Você não deu para o seu pastor. Não. E se você crê que o dízimo é de Deus, pertence a Deus, você nunca pode declarar com a tua boca que você deu para o teu pastor. Olha onde que nós somos pegos pelo mundo espiritual. Porque, ó, se eu creio que o dízimo pertence a Deus, ponto. Eu tenho que andar nisso. Aí, se eu falo que o dízimo é do meu pastor, eu estou declarando uma outra coisa que eu acredito. Eu estou descrendo daquilo que está escrito. Então, não é do seu pastor o dízimo. O que que o seu pastor pode ter se você dá para ele? Uma oferta sacerdotal. Bom, só. Se você entregar em mãos, falar isso aqui é para você. Fora disso, não, dízimo pertence a Deus. Levítico 27:30 fala assim, ó. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor. Tantas são ao Senhor. Então, o dízimo é santo. A ceia, não. Vou falar santa ceia. Não existe versículo na Bíblia que está escrito Santa Ceia. A ceia não é santa, tá? Mas o dízimo é. Então, quando você sonega o dízimo, você está sonegando algo santo, que nem teu é. Detalhe. Aí eu não vou dar o dízimo, não. Não dá, né? Teu. Aí se você pega uma coisa, você segura uma coisa que nem tua é, o que é isso? Ju, judicialmente. Se eu pego algo que não é meu e fico para mim, o que é isso judicialmente? Roubo. Roubo. Ai, pastor, você fica falando que a gente rouba, é ladrão. Eu não, a Bíblia e a lei. Porque se você pegar algo que não é seu e pega para você e usa conforme você quer, isso é roubo. E o dízimo, segundo Levítico 27:30, diz que é santo e pertence a Deus. Outra questão que o pessoal levanta muito: dízimo. Eu pago o dízimo ou eu devolvo o dízimo? Devolve? Bom, vamos lá, Hebreus 7:7. Paga. Acha que paga, quem acha que devolve? Pastor, eu posso falar? Pode. Eu vou dar minha opinião, se é certo ou errado, eu não sei. Hum, Eu acho assim,
a gente tira, primeiramente, o dízimo, antes de fazer qualquer coisa, você está devolvendo o dízimo. A partir do momento que eu acho que você tira, porque tem gente que não tira primeiro, paga as contas para depois tirar o dinheiro do dízimo. Aí eu acho que já é pagando o dízimo, minha opinião. Como Pastora, foi? Pode falar. pode deixar o Ed falar. Pode terminar, Ed, porque eu não entendi a última coisa que você falou. Você acha que é pagar ou devolver? Não, eu falo assim, se a gente tira primeiro, recebeu, vai lá, tira o dízimo, você está devolvendo, o que é do Senhor, certo? A partir do momento que você não faz isso, você paga as contas para depois você tirar o dízimo, aí eu falo que você está pagando, porque você deu prioridade primeiro às outras coisas para depois vir no dízimo. Entendi tua colocação. Se eu tiro o primeiro dízimo, eu estou devolvendo. Se eu devolvo o dízimo por último, eu estou pagando. Pode falar, Dilene. Eu acho que devolve porque é tudo dele. Então devolve para ele o que é dele. Vamos lá, crente, pega a Bíblia. Hebreus 7:7. Eu, eu acho que devolve, Acho que devolve, Davi. sim. Vamos ler na Bíblia. E contra fatos não há argumento, como diz meu marido. É devolver, na minha opinião, também, porque Deus te dá e você devolve. Devolve 10% daquele que ele te emprestou, você devolve 10% para ele, que ele exige, segundo Eclesiastes 3:10, que isso aí é uma ordem que ele deu para todo. Malaquias, Eclesiastes, Malaquias, desculpa, Malaquias 3:10. De trazer todo o dízimo a cada tesouro para que haja mantimento na minha casa. Vamos ver lá em Hebreus 7:7, vai nos esclarecer. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem ali, porém, aquele que se testifica que vive. E para assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Gente, eu também sempre achei que foi devolver. Inclusive, eu falo devolver. Mas, biblicamente correto, você paga. Por quê? Porque ele se trata de você estar com algo que não é seu, e isso se torna uma dívida espiritual. Então, se você um dia ouvir falar, vou pagar o dízimo, a pessoa está falando corretamente. Nós somos adaptados em falar devolver, porque nós temos um entendimento que não é nosso. Então, nós devolvemos. Mas, biblicamente, se paga o dízimo. Interessante, né? Eu até hoje falo, vê, você que vai devolver o seu dízimo, entregar a sua oferta. Deixa eu ver aqui uma perguntinha. Na minha igreja, a primícia é dada todo mês nas mãos dos pastores. Quem é homem, primicia na mão do pastor. Gostei. Vocês podiam aderir aqui de Magda. Tô brincando. E quem é mulher, primicia na mão da pastora. Mas aí não é primícia, é oferta sacerdotal. Todo ganho que temos no mês, dividimos por 30 e primiciamos a eles além do dízimos e ofertas. Quem não seguir isso não está seguindo a doutrina, mas eles dizem que é primícia. Uau! Igreja que você é? Legal. Isso não é, isso é uma oferta sacerdotal, é a oferta mais poderosa da terra. E eles aderiram como doutrina. E eu tenho certeza que são abençoados, né? Mas é uma primícia, é o valor de primícia como oferta sacerdotal. É diferente, tá? Não é primícia. Igreja Batista da Paz. Que legal. Interessante. Ah, é da Brenda. Brenda é uma mentorada. Top. Pastora, Fala, meu pastor. você fez uma pergunta para mim, né, sobre quem que administra o dízimo. Sim, senhor. Não sei se outras igrejas têm outras regras, porque a Bíblia diz assim, em Malaquias, capítulo 3, versículo 10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro,
para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vou abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênção tal, que até não haja lugar suficiente para recolherdes. Então a Bíblia fala o quê? Trazer todos os dias uma casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Uma vez que ele diz para que haja mantimento na minha casa, ele está falando do quê? Da igreja. O que é esse mantimento? Mantimento, que a Bíblia está falando, é a manutenção da casa de Deus. Então, o dízimo ele foi instituído para que haja manutenção, para que a igreja não pereça. Isso vai dos gastos da igreja até o salário do pastor, todos os gastos que a igreja tem. Então, o que acontece? Na igreja do Evangelho Quadrangular, que é a igreja que nós servimos ao Senhor, é o pastor que administra, mas assim, prestando conta, porque a igreja do Evangelho Quadrangular, ela não tem dono. A igreja do Evangelho Quadrangular, os presidentes são instituídos através de votos. Quem que vota nos presidentes? Quem que vota na diretoria estadual e nacional? Somos nós credenciados, todos os obreiros credenciados, pastores, aspirantes, ministros. Então, a Igreja do Evangelho Quadrangular é uma instituição que ela não tem um dono, né? É uma igreja que ela tem uma política, né? E a gente vota para instituir os governos, né, que governa tanto no estado quanto no nacional, e o regional, o superintendente, quem escolhe, aí sim, aí é o presidente estadual do estado que escolhe o superintendente. Então, está de acordo? A Igreja do Evangelho Quadrangular está de acordo com a Bíblia? Está. Porque a igreja ela tem que ser administrada pelo pastor, porque o pastor tem que ser responsável por tudo que acontece na igreja, uma vez que a Bíblia diz que o pastor é o anjo da igreja. Então, quem que vai administrar uma coisa santa no seu sacerdote? As coisas santas, quem tem que administrar é o sacerdote. Por quê? Porque o dízimo, uma vez que você devolve, ele se torna algo santo para o Senhor. Foi lido, foi dito agora mesmo a ele, é santificado. Então, o que acontece? É o sacerdote que tem que administrar. Então, eu acredito o seguinte, que a Igreja do Evangelho Quadrangular, né, ela está correta. Porque, na verdade, tudo que acontece dentro de uma igreja não é o membro que responde, não é o presidente do diaconato, não é o líder de jovens, não é o músico, o diretor de louvor, não. Tudo que responde, tanto ministerialmente, administrativamente, como judicialmente, é o pastor da igreja. Então, por isso, o pastor ele tem que ser responsável pelas finanças da igreja, porque qualquer coisa que acontecer é o pastor que responde, tanto administrativamente como judicialmente, a não ser que alguém da igreja, o tesoureiro, alguém venha roubar alguma coisa, né? E tenha prova disso, aí sim, aí é apontado daquela pessoa e aquela pessoa vai responder judicialmente, não administrativamente, né? Então é por isso que a Igreja do Evangelho Quadrangular, eu vejo que, de acordo com Malaquias capítulo 3, versículo 10, uma vez que o dízimo é para manutenção da obra de Deus, da casa de Deus, então é o pastor que tem que ser responsável, que é o sacerdote da igreja, que vai administrar aquilo que é consagrado, aquilo que é santificado, ou melhor, aquilo que é santificado ao Senhor. Parabéns, professor Ivan, você arrasa. Nossa, por isso que eu casei com esse homem, gente. Olha a explicação que esse homem dá. Você imagina esse homem falando na minha cabeça. Eu nem vi casar. Fui já casando. Falei, é isso aí mesmo, tem razão. Pastor, em respeito à primícia, o valor total que ganhamos, dividido por 30, em que evidência na Bíblia podemos concluir esse dever? Boa pergunta. Por que a gente divide por 30? Porque a primícia, vamos falar como assalariado, tá? Eu falei isso na aula passada, eu vou dar uma repassadinha. O que é a primícia? A primícia é o primeiro fruto, deixa eu ver aqui, o primeiro fruto da sua colheita. Então, quem é assalariado, qual que é a colheita dele? O salário, correto? Então, você tem que pegar o que você ganha em 30 dias, porque você tem que dar a primeira parte, um dia dos 30 dias que você recebeu. Então, você pega o teu salário, divide por 30,
pega o teu salário, perdão, separa o dízimo. Porque no dízimo você não vai mexer na contabilidade. O que sobrou daquele salário, depois que você tirou do dízimo, você vai dividir por 30 e o valor é a tua primícia. Ah, mas eu quero dar uma oferta maior. Então, ela se torna uma primícia elevada, tá? Quando você dá uma oferta maior do que um dia seu de trabalho. Mas nós que recebemos salário, nós contabilizamos assim. Por quê? É a primeira parte dos 30 dias do nosso fruto. O nosso fruto é o nosso salário. A pessoa é autônoma. Ela tem que calcular quantos dias que ela trabalhou. Esses dias, eu tenho muitos alunos que primiciam no meu ministério, na minha vida particular, no meu ministério particular. Então, eu tive uma aluna que ela trabalhou 5 dias. Como que ela primiciou? Ela somou o que ela ganhou e dividiu por 5, deu o valor de um dia. Aí ela tirou o dízimo e deu o valor da sua primícia, tá? Quando você tem bens imóveis alugados, né, que você recebe aluguel. Como que é a primícia de aluguel? No ano, você vai devolver um mês integral. Vai pegar o primeiro mês, o janeiro, e devolver. Ou janeiro ou março, que março é primeiro mês bíblico, tá? Pode ser janeiro ou março. Plantadores de produto. Ou você pega os produtos da colheita ali, daquela safra, tira a primeira parte, uma parte de toda a sua colheita, o valor. E animal também. Aí animal é o rebanho, né? Você vê o rebanho, você pega um animal, ou o valor do animal, tá bom? Por isso que a gente divide por 30, porque o nosso todo é o salário. Vamos lá. Então, gente, dízimo, pode Posso falar. fazer mais uma pergunta? Acho que essa pergunta é bem inteligente, acho que bastante gente aí vai gostar dessa pergunta, que acho que até tem pessoas que vai já ter essa dúvida também. Vamos supor que você ganha um bem material que não seja dinheiro, vamos supor, de alguém. Como que você faz o dízimo disso? Por exemplo, eu não tenho uma parte para dar disso daí, só se eu vender esse bem para tirar o dízimo. O que que eu faço? Tem que ver o tipo de bem, porque o que que você vai dizimar? Ou terra, ou imóvel, ou rebanho, ou dizimar, né? Que você falou, primiciar, dizimar, né? Ou rebanho, ou terra, terreno, essas coisas assim. Aí eu tenho, Mas se for ter, pastor, não tem como vender. E aí? aí tem que esperar vender. Vai ficar um dízimo retido, ou você vai ter que dar pela frente, sem vender, arrumar o dinheiro, tirar de seu pessoal representando aquele lugar. Ou, ao invés de você, antes de vender, vou demorar para vender, que tem coisa que às vezes está na justiça enroscada, não vendeu. E você fica incomodado com aquilo. O que que você pode fazer? Uma oferta de santificação pelo lugar. Porque você vai pegar a tua oferta vai santificar o lugar. Você fala, Senhor, aqui está uma oferta representando aquele lugar que está enroscado, que eu não consigo vender, que eu não consigo desamarrar, mas eu quero santificar aquele lugar. Vai ser a tua primícia daquele lugar que está enroscado, que você não consegue vender. Tá? Porque a oferta santifica. A oferta santifica. Poderoso. Então, gente, dízimo é pago, porque ele é uma dívida. Uma pergunta, vamos lá. Se o dízimo é pago, se eu não pago o meu dízimo, vai ter juros? Vai para o Serasa de Deus. Nome sujo no céu. Ai, que horror. Dízimo tem juros? O que vocês acham?
O juro é as consequências. Também temos. Consequências temos. Mas dízimo tem juro? O que vocês acham? Vocês sabem que tem a lei do quinto? Eu acho que está lá em Levítico, provavelmente. Levítico que gosta de falar de lei. É, na lei de Levítico, quando você demora para devolver, você tem que acrescentar um quinto no valor. Agora não tem, eu não tinha nem os 10%. Então, eu não devolvi com um quinto de juro. Eu vou achar a parte. Oi, me pega muito lá atrás. Nem sei onde está por aí. É, acho que tá ali, tá no banco, tá ali. Não, tá aqui, ó, tá aqui. Pega aqui. Pastor, um quinto, só para quem não sabe, é 20%, viu? É 20%. Obrigada, Júlio. Tá aqui com a mãe. Então, aí tem que colocar. Eu não tenho para dar esse um quinto. O que que eu faço? Renova a aliança e cumpre o teu voto a partir da aliança renovada. Por quê? Tá, graças a Deus. Obrigada. Fechar o versículo, pra vocês não falam, tá lá, porque fica falando de Pastora, figura, ainda fica coisando a gente. Por isso que você tem que renovar a aliança do teu dízimo, tem que pagar o dobro, tá, Bianca? Versículo 5. Levítico 27:31. Vamos ver. Que sonho. Aí você fala assim, a Roberta confiando no perdão do Senhor, ó. Misericórdia, ainda bem que Deus perdoa. Como disse meu amigo Júlio, perdoa, Roberta. Mas além do juro, tem as consequências. Aí a gente fala assim, pastor pede dinheiro, é que vocês nunca leram Levítico. Lê Levítico, pra vocês saberem o que é pedir dinheiro. Aí quando eu falo que Deus se relaciona com oferta, o povo acha ruim, fala que eu só falo de dinheiro. Meu nome aqui na cidade, outro dia, estava a pastora que pede dinheiro. A minha cara, nem dormi. Preocupação. 27:31. Aqui, 27:31. No 30 que fala que o dízimo é do Senhor. No 31 fala assim, ó, porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, se alguém não devolver, pegar o dízimo para ele, acrescentará o seu quinto sobre ela. Aí você devolve 10. Aí qual que é o preço? Vai pagar 20, se largar a mão. Pode perguntar, Ed. Pastor, eu tirei uma dúvida. Quando tem eventos na igreja que a gente faz arrecadação de dinheiro, isso daí entra oferta, algum tipo de oferta ou não? É oferta de. Peraí, é. Eu estou falando do dízimo hoje, você vai perguntar da oferta. Por quê? Porque você faltou nessa aula. É oferta de construção ou oferta do socorro. Se for a nossa igreja, geralmente é do socorro. A gente está sempre no socorro de Deus. Mas essas ofertas são ou de construção ou do socorro, porque você está socorrendo a obra, tá? As arrecadações que faz aí. Então, vamos lá. Aí você tem que acrescentar um quinto. Não acrescenta, porque você já não tem o décimo, quem dirá o quinto, né? Qual que é a cobrança espiritual de quem não devolve o dízimo? Malaquias 3:9. Porque, como disse o Júlio, tem consequência? Tem. Opa, se eu obedeço, tem uma bênção. Se eu não obedeço, eu tenho a consequência.
Qual que é a situação do saquinho de... do saquinho de café, o coador de café que o povo faz? A sua igreja é coador de café, pastora Sibeli? Ah, me ajuda. São muitas pessoas, verdade, quando é muitas pessoas, pena. Fala assim, Deus. Gente, a pastora Cibele, ela é de uma quadrangular que tem 12 mil membros. A pastora Cibele vai estar ministrando quinta que vem aqui no Zoom pra gente. E lá é coador de café que passa. Você lembra que eu falei, gente, que tem que ir no altar levar? Tem que ir no altar levar o café. Vai lá, passa o coador de café. O que que você faz nessa hora? Fala, Deus, eu estou no meio dessa turma aqui, mas eu estou com a minha intenção. Recebe como um altar. Um altar. Porque como que você vai falar para o pastor da sua igreja que ele tem que pôr lá no altar? Imagina a fila, 12 mil pessoas indo lá na frente. Que top. Eu ia fazer se eu fosse pastora. Malaquias na Bíblia não tem. Acho. Cheio. Pastor, Fala, amor. mas eu quero dar uma palavrinha aqui, já que está falando sobre o dízimo, né? Eu queria ler aqui algo em Malaquias e depois dar uma palavrinha sobre isso. 3:9. Posso ler só o Malaquias 3:9, só para eu concluir essa pergunta? Aí você já... Tudo bem. Malaquias 3:9 diz assim: Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardaste os meus caminhos, mas fizeste acepção de pessoas na lei. Malaquias, quando ele está exortando, ele está falando assim: ó, não cumpriu a lei, não cumpriu a regra. O que que o Senhor fala? Se você vir no 8, você vê que é o Senhor que está falando. Ele fala que nos faz desprezíveis e indignos diante do povo. Qual a consequência de não ser dizimista, de não pagar o dízimo? Você é visto como desprezível e indigno diante do povo. Aí eu lembro daquele versículo que fala assim, ó, ninguém pode cear indignamente. Como que a gente está indigno? Que a gente, não é que a gente está vestindo, é que a gente está cumprindo a lei ou não. É a pessoa que quer cear debaixo de uma consequência de infidelidade, vou falar o português que eu digo, de roubo, e se você está retendo algo que nem teu é, você não pagou algo, está retido lá no mundo espiritual. Aí você está indigno. Gente, isso é muito sério. Pode falar, pastor Ivan. Então, em Malaquias, a gente vê aqui em Malaquias, começando aqui pelo versículo 7. Não, capítulo 3, versículo 7, sim. Desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não guardaste. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós. Diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldições sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Fazei todos os dias uma casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não vos derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. E por vossa causa repreenderei o devorador, e ele não destruirá o fruto da vossa terra, e a vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão Todas as nações vos chamarão, peraí, aqui. Todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, nós vemos aqui Deus, ele tendo uma aliança com o povo em questão do dízimo. Por quê? Porque Deus já estava preocupado com a sua casa. O que acontece? Lá em Joel, o que a Bíblia fala? Se não me engano, acho que é em Joel, que fala que as pessoas estão com suas casas apaineladas, estão preocupados, cuidando das suas casas, estão esquecendo da casa de Deus. E quem recebe dinheiro, recebe como num saco furado.
É no livro de Joel que fala isso aí, né? Procurar aqui o versículo. Procura aí que está mais fácil para você, né? Joel. Então, o que que a Bíblia fala? Que aquele que recebe salário coloca num saco furado. Por quê? Porque é o que acontece com as pessoas. As pessoas esquecem da casa de Deus, esquecem da manutenção da casa de Deus e se preocupam somente consigo, com as suas casas, com a sua vida, e esquece de ter essa aliança com Deus, sendo conhecedor da verdade, sendo conhecedor da palavra. Então, o que que acontece? Aí, quando vem o mal na vida da pessoa, vem a inveja, o olho gordo, a macumba, a feitiçaria, destrói a vida da pessoa, a pessoa não tem essa proteção na vida financeira. Destruindo a vida financeira, a pessoa já começa a ter problema no casamento, já começa a ter outros tipos de problema, e uma coisa chama a outra, porque no livro de Salmos, a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Então, é importante a gente observar a palavra de Deus, porque quando uma pessoa fala, eu vou numa igreja evangélica, primeira coisa que a pessoa fala assim, você vai lá dar dinheiro para o pastor? Você vai lá dar o dízimo? Por quê? Porque o diabo odeia a casa de Deus sendo mantida pelo dízimo e pelas ofertas. O diabo não quer que a igreja receba os dízimos e as ofertas. O diabo quer que as boates fiquem abertas, que as bocas de drogas crescem. Então o diabo quer que tudo cresça, tudo se desenvolva, mas ele quer que a casa de Deus seja destruída. Por que que o diabo quer que a casa de Deus seja destruída? Porque as pessoas são libertadas aonde? Na igreja. As pessoas são transformadas aonde? Na igreja. As famílias são abençoadas aonde? Na igreja. Então o diabo ele quer desfazer tudo aquilo que Deus fez. E ele encontrou uma maneira de colocar na mente do homem, na mente do ser humano, e na mente de algumas pessoas que até mesmo estão dentro das igrejas, que não se deve dizimar, não se deve ofertar, não se deve levar dinheiro para a igreja, porque levando dinheiro para a igreja, levando oferta, dizimando, está dando dinheiro para o pastor, e não para a manutenção da casa de Deus. Então, essa é a estratégia do diabo. E o diabo ele tem convencido muitas pessoas, e tem usado pessoas lá fora, e às vezes até pessoas dentro da igreja que estão com suas mentes corrompidas pelo diabo, para que essa pessoa não consiga ser fiel e ainda venha atrapalhar outras pessoas, para que a própria pessoa não seja abençoada e a casa de Deus termine em nada. Você já viu alguma coisa funcionar sem dinheiro? A nossa casa funciona? Existe como a gente sobreviver sem dinheiro? Existe como a gente sobreviver sem o mercado, sem pagar a energia, sem pagar a água, sem pagar a manutenção da nossa casa? Assim também, a casa de Deus precisa de manutenção, porque a casa de Deus precisa de manutenção, porque senão a igreja não tem como funcionar, não tem como funcionar nada, absolutamente nada. Porque aonde não tem dinheiro, não tem progresso, não tem como a gente poder manter uma casa ou a casa de Deus, ou seja lá o que for. Nada é mantido se não houver dinheiro, se não tiver condições financeiras. Hoje tudo provém do dinheiro, tudo. Você vai num posto de saúde, o governo tem que mandar o dinheiro, porque senão não tem como comprar os remédios, não tem como pagar um médico, não tem como pagar um enfermeiro. Assim também é a casa de Deus. Não há diferença na igreja. Deus não precisa de dinheiro, Deus não precisa de nada. Mas a casa de Deus, aquela que ele instituiu, precisa de dinheiro para que haja manutenção. Deus não vai chegar aqui e ficar fazendo milagre para acontecer as coisas. Ele não vai descer aqui na terra aqui, colocar a mão no fio para a energia vir e ligar o ventilador, a luz, né? Então tudo precisa de dinheiro. Somente uma pessoa ignorante pensa dessa forma, somente uma pessoa que é ignorante vem a pensar dessa forma, porque não existe nada, não existe nada que funcione a não ser que tenha dinheiro para aquela manutenção ali. Queridos, eu li a passagem em Malaquias 2, do 7 ao 9, tá? E Malaquias 3:9 também fala sobre a cobrança, as consequências de não pagar o dízimo. Qual que é as consequências? Malaquias 2, 7 ao 9 e Malaquias 3:9. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Então, tem consequência eu não pagar o dízimo? Tem. Você vai ser amaldiçoado com maldição. Por quê? Porque você se torna indigno e desprezível por estar descumprindo uma lei.
Atos, capítulo 5 também fala disso. Mas antes eu vou ler a passagem que o pastor falou do sactel furado. Está em Ageu, capítulo 1, versículo 5. Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Semeais muito, recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém os aquece. E o que recebe salário num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração a mim, aos vossos caminhos. Subi o monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso, retém os céus o seu orvalho e a terra retém os seus frutos. Uma pessoa que não paga o dízimo, ela fecha o céu sobre ela. Por É só para consertar uma coisinha aqui, eu confundi, é Ageu, eu falei Joel, é Ageu, eu queria dizer Ageu, eu falei Joel, é Ageu. Pode falar, pode continuar. Mas a pessoa que não paga o dízimo, ela fecha o céu sobre ela. Completamente. Por quê? Porque ela começa a estar debaixo da maldição. A Bíblia fala que com a maldição ela é amaldiçoada. E aí os céus seguram a bênção. Lembra quando eu falei daquela aula de tronos, que quando nós temos bênçãos retidas por Urano, Urano retém as nossas bênçãos. Por que que retém? Por causa da infidelidade. Olha que pergunta boa aqui da Fabiane. Pastora, num caso onde o dízimo foi separado num envelope em casa, mas houve uma situação em que me apertei financeiramente. Eu peguei um valor emprestado, mas coloquei de volta o mesmo valor dias depois. Eu peguei, mas logo coloquei o valor no envelope. Essa é minha dúvida. Eu nunca tinha feito isso, mas esses dias me obriguei para comprar comida para o meu filho. Estou em pecado? Você não está em pecado porque devolveu, mas não se toca naquilo que é ação, tá? Você devolveu, ok, mas não se toca naquilo que é santo. Por quê? Vamos imaginar uma situação. Você pega o dinheiro do dízimo e você vai comprar comida para o seu filho. Justo. Deixar o filho passar fome. Só que aí, indo para o mercado, você sofre um acidente e morre. Olha a condição que você morre. Então, nós temos que pensar que Jesus ele pode voltar a qualquer momento. Podemos morrer a qualquer momento. E a condição que você morre é a condição que você vai para a tua vida eterna. Imagina você indo para a vida eterna com o dinheiro do dízimo sendo usado em outros fins. Então, queridos, é uma questão de princípio. Pode falar. Pastor, Oi. quando a gente quer que o filho, né, a criança também pode ser dizimista, né? Você pega um envelope para criança. Como funciona? A gente estipula um valor, como que faz? O que você dá para a criança? Os meus dois filhos são dizimistas. Eles recebem, às vezes a gente dá um dinheirinho para eles, o dinheiro que eles recebem, eles tiram um dízimo, separam um dízimo, pelo dinheiro que passa na mão deles. Porque o que que é o dízimo? É de todo o valor que passa na mão. Peraí, você quer falar, marido? Tá, o microfone tá fechado. Você quer falar? Abre teu microfone, tá fechado. Então, eu estava ouvindo ali a respeito dessa irmã, que o filho dela estava precisando de comida, né? Ela usou o dízimo, sim. Eu achei até que, por ser uma mãe, né, qualquer um de nós faríamos isso. Sim, qualquer um de nós faríamos isso. Eu como um pai, você como uma mãe, ela como uma mãe. Porém,
veio na minha cabeça o seguinte: vamos supor que nós estivéssemos diante de uma situação assim, ó, tipo assim, chegou o sinal da besta, certo? E o arrebatamento vai ser no meio da tribulação, não vai ser, porque alguns teólogos, grandes teólogos, diz que o arrebatamento será antes, outros diz que será no meio da tribulação. Então, vamos supor que seria no meio da grande tribulação, arrebatamento. Ou seja, nós pegássemos um período, tipo assim, 3 anos e meio, certo? E aí chegasse o pessoal falasse, ó, vocês não vão comprar e não vai vender mais, a não ser que vocês tenham o sinal da besta. Né? Vocês têm que negar Jesus, ou seja, tem que ter o sinal da besta. A gente sabe que tendo o sinal da besta a gente nega Jesus. E aí? Nós vamos usar a nossa fé, viver pela fé, para a gente poder conseguir comprar as coisas, ou nós vamos deixar acontecer, negar o nome de Jesus e aceitar o sinal da besta para sobreviver naquele momento. Então, isso é uma questão de fé, certo? Então, o que a gente poderia fazer? Vamos supor, eu tenho aquilo que é do Senhor, mas eu preciso comprar algo, eu vou dar um jeito, vou orar a Deus, falar, Deus, o Senhor vai preparar esse dinheiro agora. Eu não quero tocar naquilo que é do Senhor. Eu não quero fazer isso, eu quero que o Senhor prepare de uma certa forma. E eu creio que se o dízimo é do Senhor, se realmente o dízimo é do Senhor, Deus vai te dar uma solução. Você está entendendo? É a mesma coisa, você vai falar para Deus, Deus, como que eu posso aceitar o sinal da besta se eu vou te negar? Então, eu creio, eu não vou aceitar o sinal da besta porque eu creio na sua provisão. Então, isso é uma questão de desafio, uma questão de fé, certo? Então, é isso que eu entendo. É que nem eu disse, eu como pai, a minha esposa como mãe, essa irmã como mãe, claro que a gente pegaria assim, já com intenção, a gente sendo honesto com Deus, com intenção de colocar outro no lugar. Mas a gente poderia também usar a nossa fé para que a gente pudesse fazer diferente. É uma boa colocação, gente. Olha, o que tem de crente que vai aceitar a marca? Porque, ó, eu não sei se vocês viram, mas tem um lugar, acho que um shopping aqui no Brasil, já está fazendo scanner de retina e pagando por isso. As pessoas estão ganhando R$ 700 para escanear a retina. Então, o anticristo já está pairando por aí. Nós estamos no tempo dos fins. Como que vai ser? Para pensar. Atos 5, capítulo 4, diz assim, ó. Atos 5, do 4 em diante. Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste em teu desígnio teu coração. Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Levantando-se os jovens, cobriram o morto e, transportando para fora, o sepultaram. Passado um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido, e disse para Pedro: Dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertaste para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta dos pés que te sepultaram teu marido, e também a ti levarão. Vê que Ananias e Safira, eles venderam uma propriedade, fizeram um voto e não cumpriram um voto. Qual que foi a consequência? Morte física. E estamos falando de morte física no tempo da graça, não é no tempo da lei. Eles intentaram um voto, pagaram outro, mentiram para o Espírito do Senhor. Então, existe uma consequência muito pesada em não honrarmos com fidelidade os nossos votos, em mentirmos para o Senhor naquela quantia. Por quê? Às vezes você fala assim, eu sou dizimista. Você é dizimista do quê? Você é dizimista de tudo ou do que você quer ser dizimista? Porque talvez você tenha salário, renda e um bico. Aí você dá o dízimo só do salário. Então você não é dizimista total, você é parcial. E quem obedece parcialmente, desobedece por completo. Como que eu vou falar que eu sou, no meu caso, eu sou mentora, eu sou pastora e eu sou empresária. Eu chegar para eles e falar assim, eu vou devolver dízimo só da bendita, só do buffet.
do que eu ganho como pastor e do que eu ganho como mentor, eu não vou devolver, tá? Porque é meu direito. Então, eu não sou dizimista, porque eu estou obedecendo parcialmente. E se eu estou obedecendo parcialmente, eu estou desobedecendo por completo, entendeu? Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Podemos atrair aí uma ira do Espírito, porque nós mentimos para o Espírito do Senhor. Neemias, em seu tempo, ele foi um homem que restaurou o uso do dízimo. Os muros estavam destruídos e foram levantados por Neemias. E Neemias instituiu o dízimo novamente para restaurar a cidade. Neemias 10:32 diz assim. Neemias 10:32. Diz assim. Também sobre nós pusemos preceitos, impondo cada ano, a terça parte de um ciclo para o ministério da casa do nosso. Ele volta a instituir o dízimo. E se você ler o capítulo 13, ele vai lá e começa a falar sobre o dízimo de novo. Ele começa a instituir o dízimo em todo o lugar. Olha, a Bíblia fala assim, ó, no 13:5. Fizeram-lhe uma câmara grande, onde antes colocavam ofertas de manjares, incenso e utensílios, e os dízimos do grão, do mosto, do azeite, que se ordenava para os levitas e cantores. Assim também as ofertas alçadas para os sacerdotes. Ele reestipula o dízimo. Ele fala, ó, vamos consertar. Consertamos o muro, agora nós vamos consertar nossa fidelidade. Todo dizimista, ele carrega consigo a bênção do provedor. E essa bênção do provedor está onde? Salmo 145. Vamos ver a bênção do provedor. Você que é dizimista fiel do Senhor, você pode orar Salmo 145. Porque aqui falam as bênçãos do dizimista. Qual? Não ficar prostrado diante das situações. Ser provido por Deus. Só um provedor abre a mão de Deus, não é qualquer um que abre a mão de Deus. E gente que ora e Deus vai ficar assim, ó, com a mão fechada. Mas quando você é dizimista, você ora, Deus abre a mão, porque a tua fidelidade abre a mão de Deus. Deus realiza desejos de todo provedor e todo provedor é guardado. Salmo 145. Ó, do versículo 14 em diante diz assim: O Senhor sustenta todos os que caem, levanta os abatidos. Os olhos de todos esperam em ti, e tu lhes dará o mantimento a seu tempo. Aleluia. Abres a mão e satisfazes os desejos dos viventes. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos aqueles que o invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem. Ele cumprirá os desejos dos que o temem. Ouvirá o seu clamor e o salvará. O Senhor guarda a todos os que o amam, mas todos os ímpios serão destruídos. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Ataques do exército de Mamon. O exército de Mamon a gente conhece. Tendo uma coisa, a igreja ela trabalha em 5 ministérios, né? Os 5 ministérios: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. 5 ministérios. A igreja opera em 5. Mas o inferno ele sempre vai operar em 4 áreas, em 4 esferas: devorar, migrar, cortar e destruir.
Ele trabalha em 4 frentes. João 10 fala que ele é ladrão, salteador, estranho aos homens e mercenário. Apocalipse 12 fala que é a serpente, o dragão, o diabo e Satanás. Efésios 6, principado, potestade, hostes e domínio. Joel 2, lagarta, pulgão, locusta e gafanhoto. Joel 1, devorador, migrador, cortador e destruidor. Então, dízimos e oferta, como que eu vou repreender os exércitos de Mamon? Primeiro tipo de exército, primeira tropa que vem, devorador. Como que eu repreendo o devorador? Dízimos e oferta. Ponto. Você repreende o devorador. Mas tem as outras 3 esferas acontecendo. E trabalha em 4. Você repreende 1, fica 3. Como que eu vou tirar os outros ataques? Vamos lá. Deixa eu falar uma coisa importante que está aqui. Como que o devorador se manifesta? Perda de imóveis, você perde casa, você perde bens, imóveis. Negócios sombrios e perigosos, faz aqueles negócios assim cabulosos. Nem você sabe como você foi parar naquilo. Por que você foi parar naquilo? Devorador. Perda de processos e intimações. Se você começa a perder processos, perder imóveis, fazer negócios sombrios, negócios perigosos, começa a observar a sua vida. Tem o devorador agindo. Como que eu vou fazer? Como que eu vou repreender o devorador? Vou orar? Não. Dizimar e ofertar. Você vai silenciar o devorador da tua vida. Quem que está agindo? Está agindo o migrador? Como que é a atuação do migrador? Eles migram. Ele está lá em Marcos 5, contando a história dos porcos que migram para o Gadareno. Como que o migrador começa a agir na nossa vida? Através de negócios ilícitos. O migrador são demônios que se alimentam de negócios ilícitos. E como que eles agem? De tempos em tempos, ele passa e leva tudo que você tem. Aqueles negócios que você perde dinheiro. Os irmãos que jogam no tigre e perde, quem que está agindo? O migrador. Tá agindo horrores. Você acha que você vai... Todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Mas chegou tua vez, o negócio falha, dá ruim. É um espírito que atua tirando estabilidade e permanência. O que o migrador faz? Ele tira toda a estabilidade financeira da pessoa. Ele tira a permanência da pessoa. Ele impede a capacidade de se estabelecer, tendo que mudar continuamente. A pessoa tem que ficar se reinventando sempre. Né? E ela tem o quê? Dificuldade de cumprir os seus compromissos. Ela tem dificuldade de pagar a conta em dia. Ela tem dificuldade de acertar, de limpar o nome, ela tem dificuldade de pagar cartão, ela tem dificuldade de honrar os compromissos dela. O que está acontecendo? Tem um migrador agindo. O que ela tem que fazer? Ela tem que ver se ela está mexendo com alguma coisa ilícita e parar. Cortador. Ah, ótimo. Outra coisa, um migrador, ele também ele te faz conquistar algumas coisas a curto prazo. Você, por um curto tempo, é abençoado. Depois você perde tudo. Tudo, você perde tudo mesmo. Ô, pastor, e como que repreende o migrador? Parando de mexer com os negócios ilícitos. Diz-me oferta, você vai fechar a boca do devorador, a ação do devorador. Se é migrador, você tem que ver o que está mexendo de ilícito.
tem que orar e falar, Senhor, mostra, o que que eu estou fazendo? Alguma coisa ilegal. Gente, ilícito é muita coisa. Às vezes é tua antena gato. É a chave para o migrador estar na tua vida. O Wi-Fi roubado. Aí Mas descobria. e quando a esposa é toda direitinha e o marido não é consertado nessa área? Não tem Aí você tem que disciplina em orar, falar, relação a Senhor, pagar tem que conta? apresentar o crente, falar, esse desviado é da minha carne, a metade da minha carne desviada, Senhor. Mexe com coisas ilegais. Eu tô no barco dessa pessoa. Afunda só o lado dele, porque o meu é santo, pai. É aí que você entra nos tribunais apresentar a tua causa. Porque tem esse caso, né, gente? A pessoa faz tudo certinho em casa com uma benção. Uma benção. Ou só faz sociedade com uma benção. Ó, aí você passa um nervoso, você fala, meu Deus, o que eu fiz da vida? Tá? E coloca no tribunal, quando você vai orar, você coloca sobre ele o peso. Sobre a pessoa que está fazendo coisa ilícita. Portador. Como que ele age? O portador, ele é representado naquela passagem do filho pródigo. Ele abandona a casa do pai, que ele tinha tudo, e ele vai comer lavagem com os porcos, né? Ele se distancia do pai e corta a cobertura. Então, pessoas que cortam o relacionamento com Deus, sai da cobertura da igreja, quem que está agindo na vida dela? O cortador. Por quê? Começa a cortar a comunhão, começa a cortar a honra. O cortador, ele vai tirando a honra e a comunhão da pessoa. Aí a pessoa começa a sentir o quê? Desprezo pela casa de Deus, desprezo pela igreja, desprezo pelos irmãos, desprezo pela família. A pessoa não faz questão. Não é que ela desgostou de ir na igreja, ela desgostou da igreja, do corpo. Ela não gosta de ninguém, ela não gosta de ninguém da igreja, os irmãos não prestam, o pastor não presta, a igreja é ruim, tudo é ruim. Isso é o quê? Desprezo. E esse desprezo leva a pessoa a ficar cativa no cortador. Esse espírito, ele começa a cortar oportunidades da vida da pessoa. A pessoa tem um monte de chance, mas não entra em nenhuma. Por quê? Por causa do desprezo que ela traz na vida dela. Corta. Tiver 10 nomes para chamar, ela é o segundo, chama o terceiro, mas não chama ela. Ela é cortada e age principalmente na vida de comerciantes, lojistas, autônomos, pessoas que são empresários. Por quê? Essas pessoas, quando começam a prosperar, eles começam a olhar o começo deles com desprezo. Por isso que eu e o pastor nós temos dado algumas orientações financeiras para algumas pessoas, e o nosso alerta tem sido: olha, irmão, na hora que Deus te enriquecer, porque Ele vai te enriquecer, continue a mesma pessoa, continue com o mesmo afinco, continue com o mesmo amor. Porque tem gente que chega pobrezinho, rastejando na igreja, está na bênção. Tudo é ótimo, tudo é maravilha, participa de tudo, apoia tudo. Prosperou, ele despreza tudo. E quem que age na vida daquela pessoa? O cortador. Corta a oportunidade. Porque é uma pessoa que está cortada da comunhão. Então, cuidado, se você não tem comunhão com a sua igreja, com o seu pastor, com a família espiritual. Você pode estar sendo vítima da ação do cortador na sua vida. Tá? Destruidor. A atuação do destruidor é relatada em Gênesis 13:7, onde Ló ficou tão rico quanto Abraão, mas Abraão era a própria bênção. E Ló, quando ele ficou rico, o que que ele fez? Foi ingrato com Abraão. Falou: olha, não, a gente não dá mais para viver junto, a gente não combina mais.
Então, o que que eu quero fazer? Eu quero me separar de você. Ele vai lá e escolhe um lugar. Só que Abraão, ele tinha tanta bênção de Deus na vida dele, ele era tão certo disso que ele falou: pode escolher onde você quiser ir, que aonde eu for dá certo. A ingratidão de Ló fez com que ele não reconhecesse de onde vinha a bênção. Como que o destruidor age? Através da ingratidão. Ele faz você não perceber de onde está vindo a tua bênção. Começa a desprezar, você começa a ser ingrato com as pessoas que te ajudaram. Você começa a ser ingrato com as pessoas que te deram oportunidade, com as pessoas que te ensinaram. E a ingratidão atrai o destruidor. A gratidão repreende o destruidor. Pastora, como que eu tiro esse demônio da minha vida? Sendo grato, tendo gratidão no coração e nas atitudes. O destruidor, ele trabalha com uma legião. E essa legião provoca desastres na vida da pessoa. Leva as pessoas a perder tudo da noite para o dia. Faz a pessoa não ter nem onde morar. Por quê? Por causa da ingratidão. Ela se torna tão ingrata que ela passa a depender dos outros depois. Depende de favores. Sim? Queridos, eu vou passar para vocês no grupo a pauta de oração da renúncia do estado de pobreza. Eu vou passar para vocês 25 razões para ser dizimista. Eu vou passar para vocês. E eu vou passar para vocês uma pauta de oração sobre vida financeira, tá? Em geral. Mas o que eu quero finalizar aqui? Eu quero finalizar declarando para você: seja fiel para você ser abundante. Não existe abundância sem fidelidade. Fidelidade nos dízimos, nas ofertas, na primícia, na oferta sacerdotal. Não existe prosperidade e abundância sem gratidão, sem comunhão, sem o andar corretamente. Nós precisamos mudar a nossa atitude para com Deus, as nossas finanças para com Deus. Nós precisamos converter as nossas finanças para nós sermos abundantes. Amém? Alguma pergunta mais sobre a aula de hoje? Lembrando que em breve vai ter a mentoria financeira. E a mentoria financeira, por ordem do Senhor, eu vou ofertar a mentoria financeira na vida dos irmãos da minha igreja, Igreja do Evangelho Quadrangular de Magre. Pessoal da igreja que quiser participar da mentoria financeira não terá custo, tá? Pastor, eu vou querer participar da mentoria, não sou da igreja, sou aluno, ela vai ter um custo? Vai. O custo de uma oferta simbólica, tá? Mas é um custo por quê? Porque é algo que eu tenho, são chaves poderosas que eu não liberei em lugar nenhum. São meses de estudo, de conteúdo, de matéria, coisas que vocês não viram ainda, que eu vou trazer na mentoria financeira. O valor da mentoria financeira vai ser R$ 70, tá? Se você quiser usar cartão, vai ter link. Agora vai ser algumas aulas, algumas 2 ou 3 aulas intensas, falando sobre empresários com a mente de Cristo. Bom, nós vamos tratar isso. A vida empresarial com a mente de Cristo. Mas os irmãos da nossa igreja, Igreja do Evangelho Quadrangular, serão abençoados, será a minha oferta para vocês nesse ano. Amém? Alguma pergunta? Senão nós vamos orar. Então vamos orar. Pastor Ivan, nos abençoe com a sua oração. Tá bom. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai. Deus Todo-Poderoso, neste momento, Pai, que estamos na Tua presença, eu quero apresentar, meu Deus, todos aqueles, meu Pai, que estão participando, ó Deus, desta aula,
maravilhosa, do qual o Senhor tem, ó Pai, destravado, ó Pai, os teus filhos para uma vida de prosperidade. Eu também, meu Deus, quero, Senhor, abençoar todos aqueles que ainda irão assistir através do YouTube, ó Pai. Meu Deus, revela a profundidade, Pai, as grandezas, ó Deus, da tua palavra, para que o teu povo cresça e em momentos de crise, em momentos de dificuldades, eles venham vencer, eles venham prosperar. Em o nome do Senhor Jesus, eu profetizo sobre todas as nossas vidas a paz, a alegria, a saúde, a salvação e a prosperidade em o nome de Jesus. Que assim seja, hoje e sempre. Amém. Amém, amém, amém. Recebo. Liga a câmera, meu povo. Vamos tirar foto, bonito. Lembrando que quinta-feira que vem nós vamos ter uma aula bônus. A professora Sibeli vai ministrar para nós a comunhão, a restauração da comunhão através da mesa posta. Poderosa. Vamos, gente. Vem com a foto. Jujuba está na aula hoje. Jujuba. Esperar vocês ligar a câmera. Mantita. Gabi, não estou te vendo, Gabi. Roberta. Todo mundo ligadinho. Vamos lá, sorriso no rosto. E, gente, beijo no coração. É quente. Em nome de Jesus. Ficam com Deus. Tchau. Fala tchau. Tchau.